Quanto tempo você acha que vai demorar para ir roubar seu emprego? Bom, de fato, a inteligência artificial está trazendo um ganho de produtividade gigantesco para o mercado. Não é dúvida para ninguém de que o ganho de eficiência está transcendendo todas as áreas, de todas as empresas, de todos os lugares, e ninguém até tem dificuldade de mensurar até onde esse negócio pode ir. Seja, cara, corrigindo o seu texto de TCC, fazendo uma copy para sua empresa, editando um vídeo para você, fazendo um código mais rápido do que você faria, cara, fazendo atendimento ao cliente automatizado, o resumo de uma reunião e tantos outros exemplos que eu poderia pensar aqui que trazem um ganho de eficiência de ordens de grandeza. A gente não está falando aqui que você está fazendo uma coisa 2 vezes mais rápido, está falando uma coisa de fazer 10 vezes mais rápido, 100 vezes mais rápido. É um ganho de eficiência energética mesmo das pessoas que está surpreendendo todo mundo. Porém, a tecnologia como um todo já tem um pouco esse papel, né? Então, quando o iFood surgiu lá atrás e substituiu os deliveries, isso foi um baita impacto, né? Ou quando a gente tem agora o Facebook, as redes sociais, poder fazer tráfego pago, essas coisas trazem ganhos de eficiência para o mercado. Então, por que a inteligência artificial é tão diferente das outras inovações tecnológicas que surgiram ao longo das últimas décadas? Para a gente entender isso, eu preciso explicar um pouquinho, de forma básica, como que a inteligência artificial funciona, tá bom? Então, antes, quando a gente queria resolver um problema, então responder uma pergunta de uma maneira linear, a gente precisava de um banco de dados gigantesco, com todas as respostas possíveis. Você ia fazer uma pergunta para esse banco de dados e ele ia tentar te trazer uma resposta exata, de forma linear. E qual que é o problema dessa abordagem? Ela exige um armazenamento muito grande de dados e um gasto energético muito grande para processar esse dado na hora de responder a sua pergunta. E se a sua resposta não tivesse catalogada nesse banco de dados gigantesco, ele provavelmente não saberia te responder. A inteligência artificial vai apostar numa outra abordagem. Ela vai dizer o seguinte: a gente vai pegar esse conjunto de dados gigantesco, vai treinar um modelo para identificar padrões em como essas respostas interagem, e vai armazenar apenas esse modelo, que só que já é um modelo muito mais enxuto, que ocupa muito menos espaço e gasta muito menos energia, e responde de forma probabilística. Então ele não vai mais buscar nessa base de dados e responder a resposta exata. Ele vai te dar a resposta mais provável com base no que ele aprendeu no treinamento, das tendências de como funcionam as perguntas e as respostas. E isso é muito bom, porque a gente gasta menos energia para processar, gasta menos armazenamento para guardar e traz muitos pontos positivos, muito ganho de eficiência. E a gente principalmente responde perguntas que não poderiam ser respondidas com o modelo original, né? Então se pergunta uma coisa que não está no banco de dados, muitas vezes a IA vai conseguir responder. Porém, você tem os pontos negativos, que é, por ser probabilístico, ele nem sempre acerta. E muitas vezes ele pode alucinar. Então, muitas vezes ele vai te dar uma resposta exata do jeito que você queria, vai te dar uma resposta que nem estava na base de dados original e vai surpreender todo mundo, vai falar: caramba, uau, ela consegue responder isso, que incrível, não teria por que ela saber isso. Mas muitas vezes ela vai errar. Muitas vezes ela vai errar uma resposta óbvia, muitas vezes ela vai errar uma resposta complexa e você não tem como saber, não tem como confiar. Então aqui a gente tem pontos positivos e negativos dessa abordagem, mas o que realmente importa para essa nossa discussão? O ganho de eficiência energético na parte do processamento e armazenamento desses dados. Porque isso, na hora que a gente está falando de um conjunto de dados do tamanho da internet, tamanho de todo o conjunto de dados disponíveis que a gente tem no mundo, se a gente fosse criar um sistema linear para usar tudo isso para responder perguntas, a gente não teria energia suficiente no mundo para sustentar. Então agora a gente entendeu um pouquinho por que existe um ganho de eficiência na tecnologia da inteligência artificial. E as pessoas, quando se deram conta disso, falaram: caramba, a gente tem agora modelos que conseguem responder a mesma coisa que a gente respondia antes, de uma forma muito mais otimizada e eficiente. Incrível, vamos aplicar isso em tudo, né? Essa foi a consequência natural. As pessoas começaram a aplicar isso. E as LLMs, que a gente tem um vídeo dedicado aqui no canal explicando um pouquinho como elas funcionam, foram um baita avanço porque elas facilitaram o processo de aplicação desses modelos de IA no dia a dia. Então, antes, se você quisesse aplicar um modelo de IA na sua empresa, você ia ter que pegar toda a sua base de dados, treinar um modelo para saber lidar com aquilo, para responder a sua pergunta, mega burocracia, difícil, precisa de desenvolvedor, não sei o que lá. As LLMs democratizaram isso. Então, empresas como a OpenAI falaram: cara, eu vou criar uma LLM muito boa, um modelo muito bom, que sabe, cara, todas as respostas do mundo praticamente, e vou te disponibilizar para você usar como você quiser na sua empresa. Isso é incrível. O ponto é, esse ganho de eficiência tá se espalhando pelo mercado cada dia mais, né? E vocês estão vendo, suas empresas, provavelmente seu chefe já tá pedindo para você usar, você na sua casa tá vendo sua lição de casa. Isso é natural do mercado, e o mercado vai ter esse ganho de eficiência e tá todo mundo olhando para isso e falando: uau, aonde que a gente vai parar com esse ganho de eficiência? Ferrou. Semana que vem vai estar todo mundo tomando água de coco na praia. Calma.
Eu acho que a ideia desse vídeo é justamente discutir um pouquinho isso. Qual o tamanho desse ganho de eficiência? E talvez essa seja a pergunta fundamental. Não seja quando a IA vai roubar seu emprego, mas qual o tamanho do ganho de eficiência que a IA pode trazer no seu setor? Essa é a pergunta correta que se fazer nesse momento. E como que o mercado precifica esse ganho de eficiência? Porque eu acho que essa é toda a questão. Um pouquinho sobre mercado de ações e como funciona o mercado financeiro como um todo. O mercado financeiro ele aposta em teses. Então, no que ele acredita que vai acontecer, não somente no que está acontecendo. Tá bom? Então, eles têm que estar olhando para o mercado futuro. As pessoas compram as empresas que eles acham que vão estourar no futuro e não necessariamente estão estourando agora. E quando elas olham, tá todo mundo usando o ChatGPT, tá todo mundo usando inteligência artificial para resolver os problemas do dia a dia, eles falam, opa, eu acho que esse negócio de inteligência artificial vai trazer um ganho de eficiência no mercado e, portanto, eu quero estar bem posicionado. E quando todo mundo aposta nessa mesma tese, todo mundo quer comprar esse papel e esse papel se valoriza. E assim o mercado está precificando um aumento significativo no ganho de eficiência de toda a indústria, né? Então, de toda a indústria de tecnologia, por assim dizer. E o mundo está apostando muito forte nessa tese. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso. E acho que esse é um ponto importante de ser destacado. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a NVIDIA foi uma das empresas que mais cresceu nos últimos anos. E a NVIDIA é uma empresa que produz chip para processar dados, né? Então, que é justamente o motor por trás da inteligência artificial. É aquela história de vender picareta na corrida do ouro. Mas agora vem a pergunta, será que toda essa precificação que o mercado está fazendo em cima do ganho de eficiência vai se traduzir em ganho real no dia a dia? Qual que é a velocidade que isso vai acontecer? Qual que é o limite disso? E é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês, porque ninguém sabe. Essa é a verdade, ninguém sabe. O problema é que as pessoas que estão precificando esse limite estão sendo fortemente influenciadas. E eu falo isso porque meu chefe, na época que eu trabalhava no fundo de investimento, dava bom dia, boa tarde, boa noite todo dia pro ChatGPT, e ele acreditava piamente que a inteligência artificial em 5 anos ia dominar o mundo. E que nem ele, tem milhões de outras pessoas pelo Brasil, investidores com dinheiro para botar, que acreditam na exata mesma tese. Isso não é por acaso. Hoje em dia não é incomum você ver o motorista do Uber batendo um papo com você sobre as inovações da inteligência artificial, o atendente da padaria te falando sobre como ela está usando o IA para resolver os problemas dela. Isso é intencional. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa expectativa. Porque imagina se todos esses grandes empresários acreditarem piamente, não, inteligência artificial daqui a 5 anos vai resolver todos os problemas da humanidade. Esses caras vão botar dinheiro nisso, eles vão investir nessa tese, eles vão precificar essa tese no mercado. Eles vão botar dinheiro nas empresas que estão fornecendo esses serviços. E as ações dessas empresas vão explodir. Então, esses caras que estão atrás das grandes empresas de tecnologia que estão fornecendo esse serviço de inteligência artificial têm todo o interesse do mundo de te convencer de que a inteligência artificial vai roubar seu emprego, e logo. Que a inteligência artificial já era. Cara, daqui a 5 anos não tem mais emprego. É a inteligência artificial resolvendo tudo, pode ficar tranquilo. Você tendo o ChatGPT, você tá tranquilo, pode pagar aqui os $20, $200 e tal por mês, que tá tudo resolvido. Então, eu digo isso para você refletir um pouquinho. Quando você vê uma notícia no jornal, quando você vê alguém te comentando uma coisa, não, olha a inteligência artificial aqui. Será que, de fato, a inteligência artificial já tá nesse nível e daqui a 5 anos ela vai explodir? Ou é só isso que eles querem que você pense? E, desculpa te dizer isso, mas o único jeito de você saber a resposta é estudando. É pegando, sentando a bunda na cadeira e falando, eu quero entender como esse negócio funciona. Eu quero entender qual que é o limite, até onde esse negócio pode ir. Como que ele funciona por baixo dos panos. Por que ele está resolvendo? Por que ele está sendo eficiente? Qual que é o mercado que faz mais sentido ele ser aplicado? Pô, o ChatGPT ele é bom para resumir texto para mim, mas ele não é tão bom para analisar dado. Mas por quê? Como que funciona? No começo ele buscava na internet, mas não busca mais. Ele roda código ou não roda? Ele é bom de fazer código ou não? São perguntas que você vai ter que responder por si só. E eu criei esse canal para te ajudar um pouquinho com isso. Mas lembra, isso é o que o mercado está precificando para o futuro. O cenário de hoje é bem diferente. Não é bem assim. O cenário que a gente tem hoje no mundo da tecnologia, no mundo da programação, como a inteligência artificial de fato está resolvendo os problemas, está muito distante de uma AGI, de uma inteligência artificial geral que vai resolver todos os problemas da vida. A gente está muito longe disso ainda. Você sabia que mesmo cobrando $200 por mês no modelo mais top, a OpenAI até hoje não dá dinheiro? Ela não tem lucro. Mesmo você pagando $200 por mês, o custo de processamento dela é tão alto que ela perde dinheiro com isso. Então muita gente acha que a inteligência artificial, por exemplo, vai substituir os programadores. Então a gente não vai mais precisar programar. Você fala lá o prompt para IA, cria um site para mim assim assado, ela cria o site, vai lá, faz, queria criar um aplicativo, não sei o que lá, IA vai lá, vai fazer para você.
Gente, a real é que se você tivesse que fazer uma inteligência artificial que fosse capaz de escrever código tão bem quanto um programador consegue fazer, essa ia ser tão cara, mas tão cara, que valia muito mais a pena você ter um programador usando inteligência artificial. Além disso, esse código gerado pela IA é cheio de brecha de segurança, é cheio de código mal escrito, é cheio de problema. Até porque ela foi treinada com um monte de código aleatório. Não foi selecionado os melhores códigos do mundo para ela usar como base, não, foi usar um monte de código aleatório, então tem um monte de erro no meio disso. Além disso, os programadores, não só os programadores, mas os profissionais, são os principais consumidores da OpenAI. Quem paga $20 por mês para poder ter acesso ao modelo top são o cara que tem que programar todo dia. É o cara que trabalha na agência de marketing e tem que fazer copy. Então não é interessante para a própria OpenAI criar uma inteligência artificial que substitui por completo esse cara. Porque se a OpenAI hoje solta uma IA que substitui 100% todos os programadores do mundo, ela automaticamente matou 90% da base de consumidores dela. Isso não é interessante para ela. Então, em resumo, hoje é muito mais vantajoso para você, para sua empresa e para o dono da ferramenta que você aprenda a usar a inteligência artificial no seu trabalho do que criar uma inteligência artificial que vai te substituir por completo. Então, você, profissional, não precisa se preocupar na inteligência artificial roubar o seu emprego. Você precisa aprender a usar essa ferramenta para se tornar cada dia mais produtivo. Que nem você aprendeu a usar Excel lá atrás e tornou seu dia a dia 10 vezes melhor, aprendeu a usar e-mail, aprendeu a usar WhatsApp, aprendeu a usar tantas outras tecnologias que surgiram, hoje você precisa aprender a usar a inteligência artificial. Então, o meu objetivo com esse vídeo aqui não é dizer se a gente está precificando acima ou abaixo o tamanho do ganho de eficiência que a inteligência artificial vai trazer para o mercado. Pelo contrário, eu não boto minha mão no fogo para precificar isso. O que eu posso fazer aqui é te informar de qual o estado atual da inteligência artificial. E eu digo categoricamente, a gente está muito longe de poder botar o pé para cima e tomar água de coco na praia. A verdade é que a gente não precisa hoje de uma inteligência artificial com trilhões de parâmetros super inteligente que resolve todos os problemas do mundo. A gente precisa de uma inteligência artificial enxuta, mas integrada com todos os sistemas seus no seu dia a dia. Integrada no seu RP, no seu Google Calendário, no seu CRM, no seu sistema da sua empresa. Você vai trocar ideia e ele vai resolver tudo para você. E é justamente porque eu acho tão relevante a gente ter um sistema integrado com várias ferramentas que eu fiz um vídeo dedicado ao novo protocolo da Anthropic, que facilita esse processo. Então eu fiz um vídeo dedicado aos MCPs, que é uma ferramenta para você integrar todas as ferramentas nos seus modelos de IA. E esse é o momento. A gente tem muito chão para percorrer, muita integração para fazer, até chegar numa inteligência artificial que resolve todos os problemas do mundo. Se é que um dia a gente vai chegar. Cara, eu adoro inteligência artificial. Eu acho um tema incrível. Mas é importante que você entenda que a inteligência artificial é só mais uma tecnologia. E eu escolhi a inteligência artificial como tema para trazer aqui, porque ela é um tema que conseguiu englobar duas coisas que eu adoro, que é a tecnologia e o empreendedorismo. Porque ela possibilita que a gente aplique tecnologia de uma forma muito simples e impactante nos seus próprios negócios. Então, eu estudo tecnologia desde muito antes da inteligência artificial. Mas foi muito legal porque a partir de agora tá todo mundo ligando para isso. Todo mundo me acha super legal porque eu trabalho com inteligência artificial, com tecnologia e tal, porque tá todo mundo usando no dia a dia. Tá usando o seu próprio negócio, tá tendo demanda para isso. E cara, eu não sei se as LLMs vão levar a gente até uma AGI, que seria esse modelo de inteligência artificial geral que resolve todos os problemas. Mas se você ficar só preso em como fazer prompt, olha só, para resolver os problemas do seu trabalho, na hora que vir uma nova inovação tecnológica que vai levar a gente para mais perto desse novo passo, você vai ficar perdido, não vai saber como funciona. E foi por isso que eu criei esse canal. Eu me preocupo com você de verdade. Eu tô tentando, na medida do possível, te ensinar como as coisas funcionam por baixo do capô. Porque se você ficar preso na espuma, você vai perder a onda, cara. E eu não quero que isso aconteça. Aqui, meu objetivo não é fazer videozinho pra hypar, pegar conteúdo que vai estourar na internet. Pelo contrário, eu só tô trazendo os conteúdos que eu realmente acho importantes que as pessoas saibam. São conteúdos que eu ouço no meu dia a dia e vejo, cara, as pessoas não estão entendendo isso aqui e pode te colocar num outro lugar. Cara, se você entender no detalhe esses dois conceitos, tanto LLM, inteligência artificial e os MCPs que eu trouxe no outro vídeo, duas coisas simples, isso pode te colocar à frente de 90% das pessoas. E eu te garanto, se você começar a me acompanhar aqui e começar a entender um pouquinho mais sobre esses temas, você vai estar na frente de 90% das pessoas. Afinal de contas, quem você conhece que realmente sabe como esse negócio funciona? Quem pega onda no rasinho, meu, é criança. Bora pro fundo junto comigo pegar onda de verdade. Me segue aqui e manda para aquele teu amigo que vai chegar longe junto com você.